Olá mundo, eu me chamo Henrique e você está no Rapadura Dev. No vídeo de hoje vamos aprender sobre os bloquinhos que compõem a base para qualquer programa no Kotlin. Um tema extremamente importante para você que está aprendendo qualquer linguagem de programação. Vamos falar sobre as funções. Então, bora lá codar! Na programação, funções são blocos com instruções ou pedaços de código que executam tarefas bem específicas e que podemos reaproveitar esses pedaços de código em várias partes do nosso programa ou até mesmo em outros programas. Geralmente, uma função tem nenhuma ou várias entradas e nenhuma ou uma saída. As entradas chamamos de parâmetros e as saídas chamamos de retorno. E para ficar mais claro, vamos imaginar uma função de soma, onde passamos dois números como os parâmetros e existe um cálculo dentro dessa caixinha preta que representa a nossa função que retorna o resultado de uma operação com esses dois números, que é a nossa soma. E esse é exatamente o fluxo de qualquer função na programação. Agora vamos ver como é que cria a função na prática, no Kotlin. Então vamos lá para o nosso IntelliJ. Eu vou entrar em modo apresentação. E vamos criar o arquivo da aula de hoje. Só lembrando que todos esses códigos estão no GitHub e o link para o repositório está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos criar aqui aula 05 funcoins, assim mesmo, sem acento. Minimizar aqui. Vamos criar a nossa função main, como sempre a gente faz. E se você assistiu o vídeo onde escrevemos o nosso primeiro código, sabe que lá eu expliquei um pouco sobre a função main, mas só para relembrar, a função main serve como ponto de entrada do nosso programa. É a função principal, como o próprio nome já diz, né? Main em inglês é principal. Mas vamos voltar para o nosso exemplo. O que a gente quer é criar uma função que tem dois parâmetros, que são dois números, e retornar a soma desses números. A gente pode até fazer um exemplo aqui com as variáveis apenas, só para entender melhor o que vai dentro da função. Vou criar aqui uma variável x, que é o nosso primeiro número, por exemplo 2, e uma variável y, que é 6. E o que a gente quer? A gente quer a soma dessas duas variáveis. Então, a soma desses dois números. Então, a gente pode fazer simplesmente x mais y. Então, basicamente, o que vai estar dentro da nossa função é esse trecho aqui. O x e o y são as entradas e o retorno da nossa função, o resultado, vai ser a soma desses dois números. Vamos lá criar a nossa função, então. Para a gente criar uma função, para a gente declarar essa função, a gente escreve a palavra reservada fun. Em seguida, a gente dá um nome para a função. Eu vou botar somar e vou passar dois parâmetros para essa função. Os parâmetros ou as entradas, o input da função, a gente passa dentro de parênteses. Então, vamos passar dois números, o x e o y. Só que diferente de variáveis, a gente não consegue simplesmente botar o nome como a gente fez aqui. A gente precisa dizer o tipo que a gente vai aceitar como entrada. Se fosse texto, a gente iria dizer, é uma string. No nosso caso, vai ser um inteiro mesmo, vai ser um número. E o y também vai ser um número. E por último, nós escrevemos as chaves, que é o que vai acontecer dentro dessa função. Qual o trecho de código que vai ser executado quando eu chamar essa função soma. No nosso caso, vai ser x mais y. Só que tem um problema que isso aqui simplesmente não faz nada. Isso aqui só soma, mas não guarda em nenhum lugar. A gente não está dizendo que esse resultado vai ser retornado. Para isso, existe uma palavra chamada return, que significa retorno, né? Só que ele começou a reclamar aqui. Ele diz o seguinte, houve um erro de tipos. Você está tentando retornar um inteiro e o que é obrigado a ser retornado é um unit. Isso quer dizer que a gente não disse para a nossa função o que ela vai retornar. Para dizer isso, a gente bota dois pontos e o tipo que a gente quer retornar. Por exemplo, se a gente quisesse retornar um caractere, a gente botaria
char, igual a uma variável. Se a gente quisesse botar um texto, a gente retornaria uma string. No nosso caso, é a soma de dois ints, que dá um int também. Ele reclamou no começo assim, porque para o Kotlin, se você criar uma função assim, por baixo dos panos, o que está acontecendo, na verdade, é isso aqui. Unit é um tipo que significa nada. Você não está retornando nada. Exatamente, existe um tipo para representar nenhuma coisa. Ele está até deixando aqui meio cinza, porque ele diz que isso é redundante. É um tipo redundante, porque o Kotlin já entende que isso aqui é unit, porque não tem nada, né, para retornar. Então, a gente vai deixar inteiro, que é o retorno da nossa função de fato. Então, vamos lá, vamos testar esse código. O que a gente vai fazer é chamar a nossa função de somar e passar o x e o y. Agora, assim, só para a gente não se confundir com os nomes, eu vou apagar isso aqui e vou renomear nossas variáveis para A e B. A e B. Por quê? Porque não necessariamente precisa ser os mesmos nomes, sabe? Aqui a gente está criando uma variável, podia ser primeiro e aqui poderia ser segundo. Só que ao passar esses valores para dentro da nossa função, a nossa função está recebendo esses valores e representando ele com outros nomes. O primeiro passa a ser x e o segundo passa a ser y. Então, o nome para fora da função, quando a gente for chamar, não faz diferença nenhuma. E aí, a ordem importa. Por exemplo, se você passar segundo primeiro, o segundo vai ser o x e o primeiro vai ser o y. Então, a ordem importa. Bom, mas vamos deixar aqui A e B, beleza? A e B. Então, vamos guardar esse valor em uma variável s e vamos imprimir s. Vamos lá executar. Então, beleza, somou 2 mais 6, é óbvio que é 8 e deu certo. Agora tem algumas coisinhas aqui que a gente pode aprender a mais. Quando a gente está fazendo um programa e existem muitos parâmetros de entrada numa função, geralmente a gente se perde na ordem, porque, como eu falei antes, a ordem importa. Se a gente quer, por exemplo, passar o A, tem que ser o primeiro, e a gente passa o A no segundo, pode causar um bug no seu programa. Então, para isso, o Kotlin tem uma outra estratégia, que é o parâmetro com chaves, né? A gente pode botar aqui que x vai ser igual a A e y é igual a B. Isso aqui é muito massa, é uma funcionalidade muito legal do Kotlin. E nesse exemplo aqui, a ordem não importa porque é uma soma. Mas a gente pode ver em outros exemplos depois que a ordem vai importar e essa funcionalidade vai salvar a gente. Então vamos criar uma outra função. Eu vou chamar de subtracão. Vamos criar os parênteses, onde vamos passar os parâmetros. E vamos chamar de x e y. E abrir as chaves. Então vamos lá. O que essa função vai retornar? Ela vai retornar x menos y. Então toda vez que eu passar aqui para essa função um número e outro número, ele vai nos retornar um outro número, que é a subtração do primeiro menos o segundo. Então vamos testar se nossa função está funcionando. Vou botar aqui soma. Vamos escrever aqui subtração é igual a subtração de 8 menos 6. E vamos testar se a nossa subtração está certa. Beleza, certo. 2, realmente. Uma outra coisa que o Kotlin faz que é bem interessante, que a gente pode aprender aqui, é o retorno inline, ou em linha. Que é o quê? Quando a função só tem uma linha de código, como é o nosso caso, só tem uma linha de código, a gente pode remover a palavra return, remover as chaves e colocar o sinal de igual. E aí se dá o nome de retorno em linha, porque é só uma linha. Então, em muitos casos, isso fica mais fácil de ler e fica mais resumido, né? Eu vou criar aqui a outra função de multiplicação e vamos passar um x e um y também.
e vamos retornar um outro inteiro. Uma coisa, você pode estar pensando que o nome da variável tem que ser x, tem que ser y, não, poderia ser a e b, beleza? Fica à vontade para escolher o nome da variável que você quiser. Então, vou retornar aqui a vezes b. E por último, divisão, que vai também ter 2 números de entrada e um número de saída. E vamos retornar x dividido para y. Olha só que importante. 2 operações aqui, a divisão e a subtração, a ordem importa. Se a gente passar, por exemplo, 2 dividido para 4, vai ser um resultado. Agora, 4 dividido para 2 vai ser outro totalmente diferente. Então, nesse caso da divisão e da subtração, nomear os parâmetros é muito importante. Se você quer realmente ter uma exatidão de quem vai ser dividido por quem. Por exemplo, o nosso x igual a 10 e y igual a 5. Vamos imprimir o resultado. E tá lá, 2. 10 dividido para 5 é 2. Outra coisa legal que as funções trazem é a reutilização de código. Como eu falei lá no início, quando a gente tem uma função, um código extraído para uma função, a gente pode usar esse código em várias partes do nosso programa. Vou fazer o seguinte, vou pegar um código lá da aula anterior, da aula sobre o when. Vamos imaginar que a gente quer esse código em várias partes do nosso programa. O que a gente faria se não existisse funções? A gente copiaria esse código e colaria em vários lugares. Mas como a gente agora sabe funções, a gente pode extrair esse código para uma função e reutilizar esse código quantas vezes a gente quiser, em quantos programas a gente quiser. Então eu vou criar uma função com o nome de nome do mês e vamos colar aquele código aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que detectar o que vai ser a entrada e o que vai ser a saída do nosso programa. A gente pode imaginar que a entrada vai ser um número, que é o número do mês, e a saída vai ser uma string, que representa o nome do mês. O que a gente tem que fazer primeiro é excluir essa variável mês e criar ela como um parâmetro da função. Número do mês, que é um inteiro. E aí, a gente passa esse número do mês para cá. E aí a nossa lógica vai funcionar do mesmo jeito, só que a gente, em vez de imprimir o nome do mês, nós vamos retornar o nome do mês. E na função, dizemos que o nosso retorno vai ser uma string, beleza? Então, quando a gente chamar essa função, a gente vai ter que passar um número e ela vai nos devolver uma string. Então, vamos ver aqui como é que fica. Nome do mês, olha lá, apareceu. Então, eu vou passar aqui o mês 7 e vou atribuir o retorno dessa função a uma variável, mês. E vou imprimir esse mês, olha só. Tá aí, funcionando direitinho. E veja como fica massa reutilizar esse código em vários lugares. Você simplesmente chama nome do mês e passa um número. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo, aprendemos como criar nossas próprias funções, aprendemos que podemos passar nenhum ou vários parâmetros para uma função e que funções podem retornar algum valor ou não. Elas podem simplesmente executar algum código. Também percebemos que funções são excelentes quando estamos pensando em reutilizar código no nosso programa ou em outros programas. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like para eu entender que o conteúdo ficou bom. E se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. E se você ainda não é inscrito do canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. E te vejo na próxima. Até mais!